comigo também. Hoje eu quero convidar você para viajar comigo lá nas terras do Egito. Vem comigo, eu vou mostrar para você o que aconteceu com um rapaz que não era egípcio, mas ele precisou morar no Egito durante muito tempo. Mas antes disso, vamos para nossa musiquinha para chamar a história? Vamos lá? Vou te mostrar minha casa, é uma casa toda amarela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, embaixo da cama uma mala. Dentro da mala? O que será que eu tenho hoje dentro da mala para nossa viagem lá para o Egito? Vamos ver? Eu tenho na minha mala uma jarra com suco de repolho. Você já tomou suco de repolho? Não? Eu também não. Eu fiz esse suco aqui só para contar a nossa história hoje. Você já viu um camaleão? O camaleão, ele muda de cor de acordo com o ambiente que ele está. Por exemplo, se ele está num ambiente marrom, ele vai ficar marrom. Se ele está num ambiente azul, ele vai ficar azul. Então, de acordo com o ambiente que ele está, ele muda de cor. Sabia que tem gente que parece camaleão? Não muda de cor, mas muda de comportamento. Tem pessoas que, em alguns lugares, elas mudam de comportamento. Por exemplo, quando está na igreja, tem um comportamento. Lá na igreja é aquela pessoa boazinha, aquela pessoa agradável, aquela pessoa que todo mundo gosta de conversar. Quando essa pessoa chega em casa, ela tem outro comportamento. Essa pessoa é agressiva, é desobediente com os pais, ela responde maus pais, ela não se comporta bem em casa, não ajuda nada em casa. Quando está na escola ou com os amigos, essa pessoa tem outro comportamento. Às vezes é uma pessoa alegre, às vezes é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os amigos, mas em casa não ajuda em nada. E tem pessoas que quando estão diante da internet, elas têm outro comportamento. Fica vendo coisas que não deveria ver. Nós devemos nos comportar da mesma forma que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, se nós temos um comportamento diferente em cada lugar aonde nós estamos, aonde nós moramos, para onde nós vamos, onde nós estudamos, nós devemos entender que este tipo de comportamento não está correto diante de Deus. Deus deseja que nós tenhamos um só tipo de comportamento, aquele comportamento que agrada o coração de Deus. Então, se você não tem um comportamento que agrada o coração de Deus, sugiro que você coloque a sua vida diante de Deus e fale para eles cada um dos seus comportamentos. Fala para ele que em casa você se comporta de um jeito, na escola com os amigos você se comporta de outro, na igreja você se comporta de outro jeito, na internet você se comporta de outro jeito. E peça a Deus para encher a sua vida e diga a Ele: Senhor, me ajude a ser a mesma pessoa onde eu for. Me ajude a te agradar onde eu for, a ter um bom comportamento onde eu for. Na história de hoje, nós vamos conhecer um rapaz que passou por várias situações em vários lugares durante a sua vida e ele não mudou o seu comportamento diante de Deus nem diante das pessoas. A história de hoje
está registrada aqui no meu livro preferido, em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 45. Nós vamos conhecer hoje a história de José. José era filho de Jacó e José tinha muitos irmãos. Com José eram 12 filhos que Jacó tinha. José era o filho mais novo. José era muito querido por seu pai, muito querido mesmo. José era um menino prestativo, um menino carinhoso. Então, Jacó gostava muito de José. Um dia, Jacó deu para José uma linda túnica, uma roupa bem diferente de todas as que os seus outros irmãos tinham. José ficou muito feliz ao ganhar esta roupa. Mas os seus irmãos não. Os seus irmãos ficaram chateados, porque o filho que ganhava uma roupa assim, tão bonita, tão colorida, sempre era o filho que tinha mais destaque entre todos os outros. Então, José, mesmo que ele sabia que o pai dele gostava muito dele, que o amava muito e o tinha colocado em lugar de destaque entre todos os seus outros irmãos, José não se engrandeceu por isso. José não pirraçava seus irmãos dizendo: olha, que roupa bonita que eu tenho, olha, que roupa linda que o meu pai me deu. Não, José não fazia isso. Não fazia mesmo, porque José amava seu pai, amava os seus irmãos e, acima de tudo, José amava a Deus. Por isso, ele era um bom filho e ele era um bom irmão. Os irmãos de José ficaram tão chateados porque o pai adulava muito José, que um dia os irmãos de José fizeram uma coisa muito triste com ele. Os seus irmãos o venderam como escravo para umas pessoas que iam lá para a terra do Egito. E eles pegaram aquela roupa colorida de José e falaram para o pai que José tinha sido comido por um bicho. Isso mesmo. E o pai ficou muito triste, porque o pai não sabia que os filhos haviam matado um animal, jogado o sangue do animal na roupa, rasgado a roupa e inventado essa grande mentira, falando para o pai que José tinha sido comido por um animal lá no meio do deserto. O pai de José ficou muito triste e chorou muito. Enquanto isso, José estava lá no Egito como escravo. Um homem que havia comprado José, esse homem se chamava Potifar. José cuidava de todas as coisas na sua casa. E esse homem via que o comportamento de José era um comportamento de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito honesta. Então, esse homem, ele confiou tanto em José. José ganhou a confiança desse homem. E esse homem falou com José: olha, você vai tomar conta de tudo na minha casa. Eu vou sempre confiar em você. Mas inventaram uma grande mentira para esse homem, para o patrão de José. Disseram para o patrão de José que ele estava querendo namorar a sua esposa. E o patrão de José ficou muito triste, com muita raiva. Pegou e mandou José ficar preso. Jogou José na prisão. Agora, José estava preso. José ficou lá na prisão. E ele ficava pensando sempre em Deus, mesmo que ele sabia que ele tinha sido injustiçado, que tinham acusado ele de uma coisa que ele não fez. Ele ficou ali na prisão, agindo como um grande servo de Deus. E as pessoas ali na prisão ficaram muito amigas de José. Um dia, o rei do Egito, ele teve um sonho muito estranho. E ele não conseguia saber o que significava esse sonho. Então,
um homem que havia estado preso com José e que já tinha saído da prisão há muito tempo atrás, esse homem se lembrou de José e falou para o rei: olha, lá na prisão tem um homem que ele é um homem de Deus, ele sabe interpretar sonhos. Então o rei mandou tirar José da prisão. E quando José chegou diante do rei, e José falou para o rei o significado do sonho, o rei falou assim: esse rapaz, ele serve a um Deus verdadeiro. Eu quero esse rapaz aqui comigo no meu palácio. Então o homem mandou tirar a roupa de prisão de José e vestiu em José uma roupa de honra. Sim, José agora era o governador do Egito. Ele passou a ser governador do Egito. E José, ali como governador, ajudou o rei do Egito em muitas coisas. O tempo passou e muitos anos depois, um dia, os irmãos de José precisaram ir no Egito. E quando eles se viram diante de José, José disse para eles: eu sou o irmão de vocês, que vocês vendeu como escravos. E eles ficaram preocupados. E agora ele era escravo, agora ele é o governador do Egito, ele vai nos matar. Mas José disse: não, eu não vou matar vocês. Eu quero que vocês voltem lá na terra aonde o meu pai mora. Tragam o meu pai para cá. Eu perdoo vocês e eu vou cuidar de vocês. E então os irmãos de José se arrependeram muito do mal que eles fizeram a José. E José mostrou para eles que, apesar de todo o mal que eles fizeram a José, José não mudou seu comportamento diante de Deus. José permaneceu sendo um rapaz que amava a Deus, que perdoava, que cuidava das pessoas, e José não mudou seu comportamento. Quando seu pai chegou ali no Egito, abraçou José e ficou muito, muito feliz de ver que o seu filho estava vivo. E José continuou ali no Egito, cuidando de sua família durante muito tempo. Mesmo morando no Egito, usando as roupas egípcias, sendo governador do Egito, o coração de José não se engrandeceu por isso. Pelo contrário, José deu graças a Deus. E também quando seus irmãos chegaram ali precisando tanto de ajuda, José estendeu as suas mãos, os perdoou e os ajudou. Nós vimos também no início que as pessoas, elas tendem a mudar de comportamento de acordo com o lugar que elas estão. Não é verdade? Cada lugar que elas vão, elas têm um comportamento diferente. E você? Você tem um comportamento diferente em todos os lugares que você frequenta? Sim ou não? Às vezes nós nos comportamos bem em um lugar, às vezes nós nos comportamos mal em outro lugar, mas não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente se comporte bem em todo lugar. É por isso que nós devemos colocar nossas vidas diante de Deus e falar para Ele nos ajudar a nos comportar sempre do mesmo jeito, do jeito que o agrada, do jeito que o deixa feliz. Que Deus nos ajude a nos comportar sempre bem. Olha só, se você se comportar bem em casa, na rua, na escola, com seus amigos, na igreja, onde você for, você vai alegrar muito o coração de Papai do Céu. E não somente o coração dele, mas também o coração de todas as pessoas ao seu redor. Como você gostaria de ser conhecido? Como uma pessoa comportada ou como uma pessoa mal comportada? Como você gostaria que as pessoas te tratassem? Que as pessoas te tratassem bem ou que as pessoas te tratassem mal? José, apesar de estar vestido com roupas egípcias, morando no Egito, sendo governador do Egito, o coração de José não se engrandeceu. José não deixou de ser aquilo que ele era um servo de Deus.
Então, se você é um servo de Deus, se Jesus Cristo está na sua vida, comporte-se como um cristão. Seja amável, seja carinhoso, ajude os outros, perdoe, seja educado, seja compreensivo, não responda mal os mais velhos. Ajude os seus amigos. Olhe quantas coisas boas você pode fazer como cristão, como servo de Deus. E para você não se esquecer de como se comportar como um cristão, eu quero deixar com você um pedacinho da palavra de Deus que está registrada aqui no meu livro preferido, em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: comportem-se com sabedoria. Comportem-se com sabedoria. Comportar é a maneira como você vai agir. E sabedoria é agir com inteligência, fazendo a coisa certa. Então, aqui na palavra de Deus, em Colossenses 4, 5, diz: comportem-se com sabedoria. E para você não esquecer desse pedacinho que nós aprendemos hoje da palavra de Deus, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal que se chama raspadinha do coração. É bem legal mesmo. É assim que funciona. Olha só, eu tenho aqui essa camisa com 3 corações. Eu tenho aqui essa vasilhinha com alguns papeizinhos com as mesmas cores do coração. Então, eu vou fazer um sorteio das cores. A cor que eu pegar aqui, eu vou raspar e o que aparecer aqui, nós vamos falar o versículo de acordo com o comando que aparecer aqui atrás da raspadinha. Combinado? Vamos lá então? Vamos lá, sacode, sacode, sacode. Olha, eu vou pegar sem olhar. Pronto. Ah, eu peguei a cor vermelha. Vamos raspar a cor vermelha com a colherzinha. Vamos lá? Como é que será que nós vamos falar esse pedacinho da palavra de Deus? Vamos raspar, raspar, raspar. Olha, gente, o que tá aparecendo aqui? O que será que tá aparecendo aqui? Olha, gente, tá aparecendo olhos. Será por quê que tá aparecendo esses olhos? Ah, já sei. É porque é pra gente falar o versículo, falar o pedacinho da palavra de Deus com os olhos bem arregalados. Então, com os olhos bem arregalados, nós vamos falar o pedacinho da palavra de Deus que nós aprendemos hoje. Vamos lá? Arregalando os olhos. Ô, zoião, vamos lá? Comportem-se com sabedoria. Colossenses 4, 5. Muito bem. E agora, vamos ver qual que é o próximo? Ah, o próximo sorteado foi a cor roxa. Então, vamos fazer a raspadinha da cor roxa e vamos ver como nós vamos falar o pedacinho da palavra de Deus. Raspa, raspa, raspa. Raspa, raspa, raspa. Uai, gente, será o que vai aparecer aqui? Hein? O que vocês acham? Olha só, nós falamos com os olhos arregalados. E agora, como será que vamos falar? Agora nós vamos falar com os olhos
fechados. Vamos lá? Comportem-se com sabedoria. Colossenses 4, 5. Muito bem! E agora não dá nem para sortear, né? Porque sobrou só o verde. Então, vamos raspar o verde e vamos ver como vamos falar. Olha só, tá aparecendo alguma coisa aqui. O que será isso? Você já sabe? Já? Eu também já sei. Apareceu um pezinho. Então, pulando num pé só, nós vamos falar o versículo. Vamos lá? 1, 2 e... Pulando num pé só, hein? Comportem-se com sabedoria. Colossenses 4, 5. Isso mesmo! Comportem-se com sabedoria. Colossenses 4, 5. Então, onde você for, independente do lugar que você estiver, comporte-se com sabedoria. Que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. E você vai ser muito feliz. Porque você sabe, você é muito especial para Deus. Um abraço. Até.